E aí, galera, bom dia. Show. Beleza, deixa eu lá pegar meu slide e a gente continuar. Lembra que hoje já resolvi algumas questõezinhas assim, eu vou resolver uma ou duas bem básicas, né? Questões bem fundamentais, depois que aí nós vamos continuar avançando, tá? Hoje são questões bem fundamentais, só para mostrar mesmo a questão da aplicabilidade. Tipo assim, a gente precisa fazer questões fundamentais para a gente configurar a fórmula. Depois a gente avança um pouco mais. Só depois que a gente configurar algumas questões básicas, nós passamos para as questões do Enem, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir o meu slide aqui. Só espelhando aqui. Show. Então vamos lá, galera. Algumas observações extremamente importantes. Primeiro, o que é um meio transparente e homogêneo? Lembra que a propagação da luz é de maneira retilínea em meios transparentes e homogêneos? E toda vez que eu falo que o meio é transparente e homogêneo, eu estou falando que dentro daquele meio específico a luz vai se propagar de maneira retilínea. Claro que se ela encontrar um outro meio, e dependendo do tipo de incidência que ela tiver, ela vai ter um desvio. Mas dentro do meio não ocorre desvio. Tá? Nós vamos determinar que a razão entre a velocidade da luz e a velocidade da luz nesse meio vai ser chamado de índice de refração absoluto ou simplesmente refringência. Então, memoriza essa palavra refringência, que é o que aparece muito, tá? Muito. O que nós já falamos? Que o índice de refração, então, depende do meio, depende da densidade desse meio, depende do material que ele foi constituído. Então, tem várias variâncias, né? Várias situações. Então, eu não posso falar que todo vidro tem um índice de refração X ou Y, Z. Claro que, à medida que a gente for fazendo exercícios, nós vamos ver que o índice de refração do vidro, ele considera um vidro como qualquer vidro material, ele dá um valor, a gente vai fazendo exercício, nós vamos memorizando esses valores. E quanto mais refringente for o meio, menor a velocidade. Já disse para vocês que índice de refração ou refringência do meio é inversamente proporcional à velocidade de propagação da luz nesse meio. Então, nós podemos traduzir que o índice de refração ele é caracterizado pelo grau de dificuldade que a luz vai encontrar nesse meio para se propagar. Tá claro? E aí, cara, isso abre um leque de opções para eu pensar em questões do Enem, né? Então, eu posso mudar a temperatura, eu posso mudar a constituição, entendeu? Então, eu posso fazer várias alterações desse meio a fim de facilitar ou dificultar a passagem da luz. E essa facilidade ou essa dificuldade, ela pode ser observada através de uma aproximação ou de um afastamento
desse raio refratado da normal. Então, isso são observações que a gente tem que estar sempre atento, e é isso que o Enem vai trabalhar com a gente, numa situação do cotidiano. Por exemplo, a questão da gasolina, que já caiu no Enem, e a resposta é ela se aproxima da normal. Tá? Então, cara, a gente tem esse segundo fenômeno óptico, a refração, ele é mais importante do que a reflexão da luz. Eu tenho mais questões que envolvem fenômenos de refração do que reflexão, né? Quando eu penso em Enem, tá, gente? Eu vou fazer algumas questões bem conceituais, como disse para vocês, bem básica, bem conceituais, bem matemática, mesmo que essa aplicação não cai no Enem, mas eu quero, como eu disse, sustentar. Eu quero criar, né, uma base para que vocês possam depois ter capacidade de discutir as teorias. Fechado? Então, primeira questão. Se uma determinada substância X possui um índice de refração igual a 1,25, qual a velocidade de propagação da luz nesse meio material? Supondo-o transparente. Considere a velocidade da luz ser igual a 300 mil quilômetros por segundo. Cara, olha que fácil, gente. Olha que fácil. Olha, o índice de refração, só para consolidar, o índice de refração, escrevi e apagou, é igual a Czinho sobre V. Essa é a velocidade da luz nesse meio que eu quero calcular. Qual que é o índice de refração nesse meio? 1,25. Quanto que vale a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Vou colocar 3 vezes 10 a quinta. Professor, ele não perguntou para mim 100 metros por segundo, falou nada, eu vou continuar em quilômetros por segundo. Dividido por essa velocidade dessa luz nesse meio que eu quero calcular. Multiplicando cruzado, eu obtenho que a velocidade do meio vai ser igual a 3 vezes 10 a quinta, dividido por 1,25. Fechado? Então, dividindo 3 por 1,25, vamos dividir, vão dar 2,5. Isso aí, 2,4. 2,4 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, bem conceitual. 2,4 vezes 10 a quinta é a mesma coisa que 240 mil quilômetros por segundo. Fechou? Uma questão bem conceitual para a gente. Suave? Tranquilo aqui? Só aplicação de fórmula. Galera, aí eu vou aplicar agora uma segunda questão, vou aplicar a lei de Snell, e aí nós vamos seguir nossa matéria. É que o objetivo é simplesmente reforçar tornar tangível matematicamente o que nós discutimos até agora. A figura mostra um raio de luz monocromático, então uma luz de uma única cor, porque aí já adianto para vocês que cada cor tem um índice de refração diferente para os meios, e é isso que me faz ter a dispersão luminosa. Então, quer dizer, quando ele fala monocromática, é para você não ficar preocupado que, caramba, é vermelho, é amarelo, é verde, porque nós sabemos que o índice de refração ele é influenciado pela frequência, maior o índice de refração. Fica esperto por isso. Passando do meio 1 para o meio 2. O meio 1 é o ar, ele me deu um índice de refração igual a 1, ele nem precisava. Isso nós precisamos memorizar, que o índice de refração do ar é 1. E o meio 2 tem índice de refração igual a raiz de 3. Determine o ângulo de refração R e a velocidade da luz no meio 2. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu calcular a letra A. Letra A, eu vou aplicar a lei de Snell. Já que eu quero saber o ângulo, então eu vou falar assim, ó, N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de quem? De R. Quanto que vale N do A? 1. Então, eu vou colocar aqui, 1.
Quanto que vale o seno de I? Não é 60? O seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Quanto que vale o índice de refração do meio 2? Raiz de 3, está no texto. Vezes o seno desse ângulozinho R. Olha, dá para simplificar isso para a gente, né? Eu posso cortar raiz de 3 com raiz de 3. E o que sobra aqui para a gente? Vai sobrar aqui o seno desse meu ângulo R é igual a meio. E aí, quem é que tem um ângulo? Qual ângulo que tem um seno igual a 1 sobre 2? Logo, R vale 30 graus. Poxa, professor, então você descobriu quanto que vale. Aí o cara pergunta, professor, e se eu encontrasse um valor diferente, 0, não sei o quê, blá, blá, blá. Tá. Questões assim são questões características da FUVEST, Unicamp, e tem inclusive uma questão inclusive tem uma questão da FUVEST que ela traz os ângulos, tipo 15, 18, 20 alguma coisa, e traz os valores dos senos para você consultar e associá-la. Então, se não for um ângulo notável, porque assim, meio nós sabemos que é 30, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, esse vocês precisam saber. Desde o nono ano você já sabe. Então, vocês têm que ter capacidade de associar meio com ângulo, então os valores do seno e cosseno desses ângulos. 30, 45 e 60. E o 90, 0 e 90, né? Então, 0, 30, 45, 60 e 90, esses aí vocês precisam. Qualquer outro, caso seja necessário, a prova irá, né, te fornecer. É claro que dependendo também da prova e da questão, uma questão discursiva, talvez, IME, ITA e FUVEST, Unicamp, pode ser arco metade, né? Então, por exemplo, você poderia ter, se você tem capacidades. Nós temos ferramentas trigonométricas que me faz calcular, né? Chegar ao seno de 15, utilizando o seno de 30, o cosseno de 30, né? Arco metade. Nós temos ferramentas para fazer isso. Tá claro? Então, nós temos condições de fazer. Tá? Nós temos condições de fazer isso, caso seja necessário. Eu não vi ainda, que envolve muito mais matemática do que física, mas não sei o que pode aparecer nessas questões de alto grau de complexidade, que não é o caso do Enem. Tá? A prova de física do Enem, ela deve ter 4 ou 5 questões de alto grau de complexidade. As outras 10 questões são questões de médio e fáceis, que não tem grau de complexidade muito grande. Tem um grau de interpretação grande, mas diferente de grau de complexidade. Não vão envolver várias habilidades. Tá? A velocidade da luz no meio 2. Gente, nós já fizemos isso. Vou fazer aqui. Está sendo até redundante em fazer, mas eu vou fazer. Olha, eu tenho um índice de refração do meio 2 que é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a velocidade da luz no vácuo, que é 3. Eu vou colocar em metros por segundo. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Dividido pela velocidade dessa luz nesse meio 2. Vou colocar aqui meio 2. Vou multiplicar cruzado. Então, a velocidade da luz no meio 2 vai ser igual a 3 vezes 10 a oitava, dividido pela raiz de 3. Nós iremos racionalizar isso aqui, né? É necessário racionalizar. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, então vou cortar aqui, ó, o que sobrou para a gente, que é a velocidade da luz nesse meio 2 vale raiz de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Suave, tranquilaço até aí. Massa, fala comigo aí, você está tranquilo. Tá? Então vamos continuar agora, tá? Então isso aqui era só para, como eu disse para vocês, sustentar as fórmulas. E agora a gente não vai fazer mais questões não. Nós vamos falar um pouquinho sobre ângulo limite e essas situações aqui agora.
tá? Então, vamos lá. Para a gente encerrar esse tópico, eu quero que a gente lembre que eu já disse para vocês, inclusive no simulador, para toda refração é sempre acompanhada de uma reflexão. Mesmo que ainda seja pequena, mas ela existe, tá? Não tem como eu desassociar uma refração e falar que não ocorreu uma reflexão, tá? Porém, gente, porém, estamos falando agora estamos falando de reflexão total. Reflexão total é o nosso tópico agora, tá? Fique atento, que é isso que eu vou explicar para vocês. Existe uma situação no qual não ocorre refração. Ocorre o que nós chamamos de reflexão total. Então, a luz está em um meio, ela encontra-se uma membrana de separação entre esses dois meios, uma interface, né? Uma limítrofe, uma região que limita esses dois meios, e ela não consegue transpor. Ela não consegue transpor, ela não consegue invadir esse outro meio. E ela não consegue invadir, não é porque ela não consegue se propagar no outro meio, ela se propagaria. O problema está no ângulo de incidência. O problema está em como que ela incidiu. Quando acontece esse fenômeno dessa luz ficar presa, retida nesse meio, ela não conseguir transpor para o outro meio, nós chamamos isso de reflexão total. Porque lembra que toda refração tem uma reflexão? Nesse caso, não vai ocorrer refração, vai ocorrer simplesmente a reflexão. E nesse caso, chamamos de reflexão total. Primeiro, para que isso aconteça, é necessário que a luz esteja se propagando. Só ocorre reflexão total quando a luz ela estava se propagando no meio de maior e ela estava indo para o meio de menor refringência. Então, quando ela sai do maior para o menor, pode ocorrer reflexão total. Tá claro? Então, por exemplo, professor, tem como ocorrer reflexão total do ar para a água? Não. Agora, da água para o ar, tem como? Sim. Porque o índice de refração da água é em torno de 1,3 aproximadamente. É maior do que do ar, que é 1. Então, só ocorre reflexão total quando o raio está saindo de um meio de maior para o de menor refringência. Porque lembra que quando ele sai do maior para o menor, né, sai de um meio de maior para um meio de menor refringência, ele não se afasta da normal. Então ele vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Chega uma hora que ele dá um rasante, que é o limite dele, ele dá um de 90 graus, dá um diretão de 90 graus. Esse rasante, nós chamamos esse ângulo de ângulo limite. Né? Esse ângulo limite quer dizer que a partir dali não ocorre mais refração. Toda incidência a partir desse ângulo vai ter o quê? Uma reflexão total. Vamos entender aqui. Deixa eu... Acho que eu tenho que colocar um GIF. Aqui tem. No próximo slide tem. Então, primeira condição. Primeira condição, para ter reflexão total, obrigatoriamente, o meio aonde a luz se propagava, para onde ela está indo, tem que ter um índice de refração maior para onde ela iria. Porque ela não vai mais. Então, só ocorre reflexão total nessa condição. Ela tem que sair de um meio de maior para menor refringência. Esse ângulo limite quer dizer que se eu faço uma incidência maior, deixa eu pegar aqui os pincéis para mostrar para vocês. Se eu faço uma incidência maior, se eu faço uma incidência maior do que isso, qualquer valor maior, tá? O que vai acontecer? Reflexão
reflexão total. Se eu faço menor, o que acontece se eu faço menor? Acontece a refração normal. Então, se eu faço um ângulo menor, deixa eu fazer de outra cor para não confundir vocês. Vou fazer de verde. Então, professor, se a incidência for menor do que esse ângulo limite, o que vai acontecer? Refração. Quando chega no ângulo limite, acontece um rasante. Acima do ângulo limite, reflexão total. Professor, como que eu calculo esse ângulo limite? O seno desse ângulo limite é só você. Professor, vou gravar essa fonte, tem dificuldade. Não. Ei, seno não é sempre menor que 1? Não existe seno maior do que 1. Sempre é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, eu tenho que colocar alguém que é pequeno em cima e alguém que é grande embaixo. Então, eu vou ter dois índices de refração. Do meio 1 e do meio 2. O que eu vou colocar em cima? O menor índice. O que eu vou colocar embaixo? O maior índice. Então, a razão entre o índice de refração do meio de menor refringência dividido pelo índice de refração do meio de maior refringência. Essa é a fórmula que nós vamos guardar. Tá? Perfeito? Professor, aonde? Dá um exemplo no cotidiano que ocorre a reflexão total. Exemplo. Dois exemplos. A formação de miragens e fibra ótica. Na fibra ótica ocorre também reflexão total. Todas essas duas situações já foram abordadas no Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? Todas essas já foram abordadas. Está claro isso? Vamos seguindo. Deixa eu apagar aqui os meus desenhos. Gente, dá um feedback para mim, se está tudo tranquilo para vocês aí? Se eu estou falando muito rápido. Tá tranquilo, né? Qualquer pergunta pode fazer, tá, gente? Galera, eu quero que vocês prestem atenção nesse GIF, ó. Então, tá vendo? Ó, o que eu tenho? Eu tenho uma fonte de luz pontual ali no meio 2. E aí eu estou fazendo incidências, né? Incidências, ó. Ó, tá vendo? À medida que eu vou aumentando o meu ângulo de incidência, tá vendo o que está acontecendo? Ó, meu raio está se afastando da normal, se afastando, até a hora que ele dá um rasante. E a partir desse rasante, qualquer ângulo maior que isso, o que acontece? Reflexão total. É a mesma coisa de você na piscina. Você está na borda de uma piscina, não é qualquer posição que você se encontra que você consegue enxergar o fundo dela. Tem posição que você está que você não enxerga o fundo da piscina. Por que você não está enxergando o fundo da piscina? Porque para você enxergar o fundo da piscina, como o fundo da piscina é um objeto iluminado, os raios refletidos pelo fundo da piscina têm que chegar aos seus olhos. Mas para eles chegarem aos seus olhos, não são todos os raios que estão saindo dali, que é uma reflexão difusa, que estão chegando. Tem raios que não estão chegando. Então, dependendo da posição que você se encontra, o raio que iria chegar até você, ele está num ângulo maior que o ângulo limite. Aí ele não consegue sair, está sofrendo reflexão total. Tá claro? Então, fica bastante atento a isso. Cara, fica muito atento a isso. Mas muito atento. Cara, eu tenho até que mostrar um experimento para vocês, cara. Eu lembrei de um experimento bem simples, que inclusive dá para vocês fazerem aí na casa de vocês. Não sei se vocês gostam de experimentos. Eu gosto muito. Vou abrir o YouTube aqui rapidinho. Eu só travei a tela para a gente não ter problema de passar um pouco mais rápido. Eu vou abrir o YouTube. Experimento. Esse experimento ele é iradaço. Deixa eu voltar a tela para vocês. Olha só. Ele fala sobre índice de refração. Dentro dessa caneca. Então, olha só. A gente pega uma caneca dessas de porcelana, uma caneca que seja um meio opaco, que não permite a passagem da luz.
você coloca uma moeda bem no fundo dela, no meio dela, coloca o centro, né, dela, no fundo. E aí, você vai colocar uma pessoa sentada numa posição que ela não vai conseguir enxergar a moeda. Né? Ela fica lateralmente. Eu estou sentado aqui e coloquei um copo na minha frente. Então, agora vamos colocar a caneca em cima da mesa. Olha. Vamos afastar a caneca. Aí pronto, ó, tá vendo? Nessa posição, eu não estou conseguindo enxergar a moeda. Estou conseguindo enxergar? Nós não estamos conseguindo enxergar. Nessa posição aí, né? Nessa posição da caneca e da câmera, a gente não consegue. Eu não consigo nem saber o que tem ali dentro. Tá? Olha o que ele vai fazer agora. E a moeda não está sendo vista. Agora, eu vou despejar água dentro da caneca. Olha o que acontece. Nós passamos a enxergar a moeda. E aí a resposta... porque movimentou. Não, não movimentou a moeda. Na realidade, o índice de refração da água fez com que os raios provenientes da moeda sofressem um desvio, e esse desvio foi o suficiente para que nós possamos enxergar. Na realidade, aquela moeda que eu estou vendo ali está numa altura aparente. Eu estou vendo a imagem da moeda. Eu não consigo nem ver a moeda, eu estou vendo a imagem da moeda. E a sensação que eu tenho é que ela está mais próxima da superfície de separação entre a água e o ar do que realmente está. Estou vendo uma profundidade, uma altura aparente. Então, ó, gente, ó, o Enem, volta e meia, ele fala de experimentos, tá? Show? Determine o valor do ângulo limite de refração de determinada luz monocromática. Agora, uma questão só para a gente poder fixar, né? Com um par de meios ar e água, os índices de refração do ar e da água são, respectivamente, 1 e 1,4. Então, só para reforçar, alguém me fez uma pergunta aqui. Então, a Fata Morgana, na realidade, o que acontece? Teve até um questionamento, tá, na época dessa questão, porque as miragens, né, é miragem, né? Fata Morgana é miragem. É a mesma coisa que te faz você enxergar o asfalto molhado. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, eu falo sobre miragens. Mas, então, houve muito questionamento, Antônio, na época dessa questão, por quê? Algumas pessoas, né, alguns professores de física, questionaram que o princípio era a reflexão total. Estava ocorrendo a reflexão total. Mas o INEP afirmou que a resposta é refração da luz. Está claro? Eles entenderam, né, e aí, né, o INEP não voltou atrás, entendeu o seguinte, que para que eu possa ter a Fata Morgana, eu preciso ter dois meios, cuja um meio seja mais refringente que o outro, e está acontecendo a reflexão total. Porém, para ter reflexão total, o fenômeno caracterizado dessa reflexão total é a refração da luz. Mas muitos autores até hoje questionam essa questão, tá, Anthony? Eles questionam que essa questão deveria ser anulada porque ela tem duas respostas. Reflexão, que é uma reflexão total, e refração. O que estava impedindo, né, acredita-se do Titanic, ele está falando da questão do Titanic, o que estava impedindo o piloto e o comandante de enxergar esse iceberg, né, que esse Titanic colidiu? Foi que eles não estavam conseguindo enxergar o iceberg, porque o que eles estavam enxergando na realidade era o quê? A imagem da água. Os raios provenientes, como o índice de refração estava temperatura muito baixa, a água estava sofrendo, né? Os raios provenientes da água estavam sofrendo reflexão total no ar, nas camadas de ar adjacente, e estavam chegando aos olhos dos comandantes do navio. Então, estavam ofuscando o horizonte. O que eles estavam enxergando era mais mar.
Mas, na realidade, o que ele estava enxergando era o reflexo da água do mar, que estava acontecendo a reflexão total. Mas o Enem bateu o pé, teve questionamento, mas não voltaram atrás e ficou considerado a refração. Tá? Mas é uma questão bem criticada, uma questão mas muito contestada, tá? Porque ela teria dupla resposta. Show? Ficou claro, Anthony? Ficou claro a minha explicação? A gente vai falar um pouco mais sobre Fata Morgana, sobre miragem, um pouquinho mais à frente. Mas... Oi? Ficou, é porque você tinha falado sobre miragem, sobre essa reflexão total. Aí eu fiquei na cabeça Fata Morgana, porque a miragem também é pela diferença de temperaturas e diferentes. Aí eu fiquei tipo... Aí eu não saberia diferenciar se era uma ou se era outra. Isso. Não é só você não, tá, Anthony? Todo mundo. É porque aí o que acontece? Nos livros didáticos, inclusive em qualquer livro didático, a miragem é estudada no tópico de fenômeno de refração. Mas a miragem é uma reflexão total. Entendeu? Essa é a dualidade da situação. Então, por ser estudado na refração, a gente acaba, né, associando a miragem a uma não refração da luz. Você está entendendo? Não ocorre a refração, ocorre uma reflexão total. Mas para a gente entender o porquê ocorre a reflexão total, eu preciso entender o que é a refração. Por que está acontecendo a reflexão total? Porque eu tenho índices de refrações diferentes, a luz estava se propagando em um meio de maior refringência e estava tentando ir para um meio de menor refringência. E isso está tão próximo, é o que eu te falei, né? Os fenômenos estão tão próximos que tem situações no cotidiano que eu não consigo desassociar. E essa foi uma questão do Enem. Eu acho que eles pisaram na bola ao relacionar uma questão dessa. Tá? Pisaram muito na bola, eles poderiam estar falando de altura aparente, de estrelas, de astros, do pôr do sol, etc., do que falar da Fata Morgana em si, ou tirar aquela alternativa que falava sobre reflexão. Tá? Eles poderiam ter feito isso. Eu acho que eles foram um pouco infelizes em não retirar aquela alternativa que falava sobre reflexão. Mas acontece. Galera, vamos resolver isso aqui? Estamos chegando ao nosso limite, tá? E aí, vamos encerrar o nosso bate-papo aqui. Então, vamos lá. Ó. Seno do ângulo limite vai ser igual ao índice de refração menor, ou seja, o índice do meu meio de menor índice de refração e o índice do meio de maior índice de refração. Olha que simples. Então, seno do meu ângulo limite vai ser igual. Quem é o menor? É 1 dividido por 4 sobre 3. Menor de maior. Repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quanto que eu vou obter? 3/4, que é 0,75. Professor, quem é que tem o seno 0,75? Então, aqui nós teríamos que ter uma tabelinha, o professor também não vai saber, né? Então, a gente teria que montar a tabelinha ou usar uma calculadora científica para achar o arco seno que tem ângulo igual a 75, beleza? Então, nós pegaríamos uma calculadora científica, se fosse uma prova nível superior nós usamos, tá, gente? Ninguém vem memorizando ângulo nenhum, a gente calcula com uma calculadora científica, nós descobrimos quanto que vale esse ângulo, tá massa? Então, aqui eu deveria ter uma tabelinha de informações. Galera, tranquilo até aqui? De boaça, né? Eu acho que nós estamos avançando bem. Aqui são as condições para que ocorra reflexão total. Então, meu raio incidente tem que vir de um meio de maior para o meio de menor refringência. Nesse ângulo limite, não há refração nem reflexão. Se é menor do que o ângulo limite, há refração e reflexão. Se é maior que o ângulo limite, há
simplesmente a reflexão total. Tá claro? Show? Aqui são as nossas aplicações, que é a fibra ótica. Na fibra ótica ocorre a reflexão total, né? Por diferença entre o núcleo e as camadas adjacentes da fibra ótica. A decomposição da luz, né, é um fenômeno de refração, nós já discutimos inclusive uma questão do Enem sobre isso, violenta, então já memoriza isso, maior frequência, maior desvio, e pode deixar que as questões não vão trazer a violeta, é só memorizar o VAV, que tem maior frequência, sofre maior desvio. Vocês estão vendo a luz branca, que é a junção de todas as cores, está incidindo por um mesmo ângulo de incidência, e o ângulo de refração é diferente para cada cor. Cada cor vai ter o seu ângulo de refração, porque cada cor tem o seu índice de refração. Então, índice de refração e frequência das cores visíveis. Eu vou colocar de todo o espectro eletromagnético, que já vi questões envolvendo os espectros eletromagnéticos. Então, eu posso pensar que o índice de refração, vou escrever isso, o índice de refração, ele é diretamente proporcional à frequência, e aí a gente fecha tudo na nossa aula de hoje. Beleza? Já falei para vocês sobre a decomposição das cores, e agora a gente vai começar o nosso próximo tópico, será dióptro plano. Nós vamos calcular as alturas aparentes, e já teve questão do Enem falando sobre isso. Perfeito? Depois a gente fala sobre miragens, essas situações. Galera, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Prof, Oi, Natália, pode falar. você já mandou o slide? Não, não mandei. Ah, manda, por favor. Faz esse pedido à tarde para mim. Lembra Beleza. disso? Sabe por quê? Porque agora de manhã eu saio de uma aula e já emendo a outra, né? Eu tenho as 4 aulas no matutino. Aí o intervalozinho que eu tenho é para beber uma água e fazer algumas coisas, necessidades básicas. E aí você me pede no vespertino, que aí eu coloco lá. Show? Tá. Beleza, galera? Um abraço aí para vocês. Tamo junto.